Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Números, no capítulo de número 25, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: Reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher medianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez a expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: Atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha-chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós com ousadia, nos achegamos na tua presença, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo construiu para nós. Ah, para isso se manifestou o Filho de Deus, diz a tua palavra, para destruir as obras do diabo. Jesus veio, encarnou, tomou a forma de homem, viveu como um ser humano, porém sem pecado, foi zombado, cuspido, espancado, açoitado, humilhado, crucificado numa cruz, morto, sacrificado em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia para destruir a separação que havia entre nós e o nosso Deus, para nos dar livre acesso à tua presença, Senhor. Por isso nós somos gratos ao Senhor e por isso podemos nos achegar diante de ti. Por isso diariamente nos chegamos diante do Senhor e confessamos a ti os nossos pecados, porque sabemos que tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor, por essa porção da sua palavra, que mais uma vez nos instrui, nos orienta, nos alerta do perigo de zombarmos de Deus, do perigo de termos uma vida sem nos preocuparmos com a santidade do Senhor. Nesse episódio, Israel descumpriu, desobedeceu ao Senhor, adorando outros deuses, se juntando a outras mulheres e zombando, desrespeitando o Senhor e a liderança que o Senhor colocou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda tem tido misericórdia de nós.
O Senhor, naquele episódio, mandou praga, mandou juízo, e que só foi encerrado quando houve também a, a morte, a punição eh, daqueles que zombavam do Senhor e da sua ordem, e que não levavam as coisas do Senhor a sério. Clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que coloque na nossa mente, no nosso coração, temor ao Senhor. O livro de Provérbios nos diz, logo no início, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê fome e sede da tua palavra, nos dê sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra, zelo e reverência diante do Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo mais achegado, mas o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. É que é santo, santo, santo. E nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Nós temos que ter uma vida de santidade, de devoção ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. E podemos e devemos nos lembrar sempre da orientação do Senhor, da tua palavra, que vem desde o início, como, por exemplo, quando o Senhor disse para Josué que iria substituir Moisés, que era para ele ser forte e corajoso, e meditar neste livro da lei dia e noite, para fazer conforme tudo nele está escrito. Depois o Senhor vai falar isso em Salmos, da mesma maneira, que os justos não são como os ímpios, porque os justos têm o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Lá mais à frente ainda, quando chega o profeta Oséias, o Senhor diz que o seu povo estava sendo destruído porque faltava o conhecimento do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos adverte que nós muitas vezes erramos porque desconhecemos o Senhor, a palavra do Senhor, as Escrituras e o poder de Deus. E ele ainda disse: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Senhor, e assim vai por toda a tua palavra. O Senhor nos orienta a ler, a meditar, a obedecer, como diz Pedro, não devemos ser apenas ouvintes, mas operosos praticantes da tua palavra. Gera, Senhor, esse desejo ardente em nosso coração de ler, de ouvir, de meditar na tua palavra, que nós possamos aprender a cultuá-lo com reverência, com respeito, com decência e ordem, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nos lembramos dos nossos enfermos, clamando ao Senhor que traga cura. Cura, Senhor, o câncer, cura, Senhor, a Covid-19, a dengue, a chikungunya, H1N1, os resfriados. Cura, Senhor, as dores nos ossos, na coluna, nas pernas. Cura toda e qualquer enfermidade. Clamamos também por aqueles que estão angustiados, aflitos, depressivos, perturbados, que o Senhor também possa curá-los, curar as feridas da alma e trazer paz, derramar paz no coração. Clamamos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, que haja reconciliação, que haja paz e harmonia nos nossos lares, mas principalmente que haja salvação, um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Clamamos pela nação brasileira, uma nação tão que historicamente tem sido tão corrupta, tão idólatra, tão pluralizada, em que nos últimos anos tem sido trabalhado uma imposição de valores antibíblicos e anticristãos na nossa sociedade, com o apoio dos políticos, do executivo, do legislativo e do judiciário. Nós clamamos ao Senhor que gere temor no coração dos nossos governantes, de todos esses governos que nós falamos, do executivo, do legislativo e do judiciário,
que haja temor do Senhor, que haja até mesmo medo do castigo do Senhor, que eles possam governar em prol do teu povo e não contra o povo como tem sido feito. Que todo esse histórico de corrupção seja desfeito em nome de Jesus. Clamamos pelo sul do Brasil, onde tem enfrentado essa catástrofe de tanto alagamento, vidas, famílias destruídas, famílias que perderam tudo, mas que possam encontrar em Cristo Jesus a esperança, o conforto e o consolo, e tudo isso para a glória do teu nome. Que haja, Senhor, uma conversão em massa no sul do Brasil, como nunca antes houve, para a honra e glória do teu nome. Fica conosco no restante desse dia, deste final de semana, e nos abençoe. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.